os tempos eram outros, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, havia uma necessidade e tal. Eu estudava na época que era o terceiro ginasial. O terceiro ginasial hoje seria o oitavo do fundamental, né? E numa empresa grande, na ESP Brasileira de Petróleo, o que eu achei que foi muito bom. Convivi com gente mais velha, me deu uma ideia muito interessante de organização. Mas aquela história, né? Aos 14 anos, ganhando meu dinheiro, que era até um salário razoável para a época, acabei parando de estudar. Trabalhei lá 7 anos e esse tempo todo sem estudar, larguei. Mais tarde, por sorte, fui trabalhar numa faculdade. E com isso fui incentivado a voltar a estudar. Fiz aí o que hoje nós chamamos de supletivo, encerrei o então ginasial, então científico e entrei numa faculdade, trabalhando na faculdade. Aí começou meu caminho pela educação, né? Eu comecei a trabalhar na faculdade como tecnologista de física. Tecnologista de física era um auxiliar de professor, tinha um laboratório de física com os professores, eu era um auxiliar. Quer dizer, de uma certa maneira já atacava um pouquinho, né, nessa parte da educação. Depois passei para a área de informática, como operador, e aí já dava umas aulas lá em convênio com o curso, umas aulas de operação de computador. O computador era uma outra coisa muito diferente do que a gente tem hoje, né? Daí eu fui programador, fui analista, acabei ficando como gerente de informática de grande porte. Aí tivemos a ideia de fazer um curso de tecnólogo em processamento de dados nessa faculdade, que era a faculdade de Lisboa, uma faculdade muito boa. Na época só existia um curso de tecnólogo na PUC. Era um curso muito interessante, nós brigamos bastante, eu fui escolhido para ser o coordenador, o curso, graças a Deus, transformou num sucesso. Tem muita gente formada aí na área de informática que veio desse curso que eu coordenava. Mas aí, com essa proximidade com a educação, eu vi naquela época uma coisa que estava acontecendo, que parece um pouco com o que está acontecendo agora, tá? Que foi uma mudança grande. A gente trabalhava nos computadores, aqueles aquários grandes, aquelas salas imensas, refrigeradas, mas eu tinha por obrigação da coordenação acompanhar o movimento da informática. E comecei a ver aquele movimento grande em torno de microcomputação, microcomputadores. O que aconteceu? Em 82, eu era gerente de um CPD de grande porte, com 25 funcionários, programadores, analistas, operadores, digitadoras, funções até que não existem mais. Eu resolvi largar isso para me dedicar aos microcomputadores. Fui chamado de maluco na época por muita gente, mas como você vai largar as máquinas de grande porte? Mas eu achei que era um caminho a seguir e topei por esse caminho. Criei uma pequena firma desenvolvendo software para microcomputadores, depois me associei a um companheiro, fizemos uma fabriqueta é mal dizer, uma fábrica de microcomputadores, chegamos a ter 20 mil computadores no mercado, 20 micros, tipo PC, e fomos andando. Em paralelo, eu continuava dando aula. Aí, além da no Lisboa, já comecei a dar aula na Cândido Mendes. Durante um bom tempo, dei aula lá por cerca de 30 anos. Mas além disso, eu sempre procurei fazer outras coisas longe da educação, uma visão um pouco de empreendedorismo, né? Então nós tínhamos uma empresa que fazia correção de vestibulares. Na época, vestibular era uma coisa muito procurada, muita gente, com muito detalhe, muito cuidado para se fazer. E nós chegamos a fazer, eu com alguns companheiros, chegamos a fazer a correção de vestibulares de quase todas as faculdades particulares do Rio de Janeiro. Isso me deu a oportunidade de conviver com esses mantenedores, com esses diretores, donos de faculdades, coordenadores de quase todas as faculdades particulares do Rio de Janeiro. Me deu uma experiência muito grande nessa área. Participei também de algumas funções administrativas na própria Cândido, eu fui gerente de informática lá há muito tempo, produzi toda essa mudança do grande porte, que então eles faziam alugados em outros lugares, para microcomputador. Aí, lógico, eu era o coordenador geral do vestibular lá, fui por muito tempo assim. Um belo dia me chamaram para avaliar pela Cândido Mendes um projeto que tinha nascido lá, que chamava-se A Vez do Mestre. E me deram até uma missão um pouco ingrata. Disse, olha, vai lá, avalia, vê o que tem, porque aquilo tem o nome da nossa instituição, se não tiver muito bom, vamos fechar. Só que eu cheguei lá e encontrei realmente algumas dificuldades muito grandes na parte de administração e tal. Mas a ideia e o grupo de professores que trabalhava lá me seduziram. Eu achei isso, olha, eu acho que isso não pode acabar não, ao contrário, isso teria que ser fomentado para fazer alguma coisa legal. E levei a ideia para a Cândido Mendes. Só que a Cândido Mendes não acreditou, disse, não vamos fazer, não queremos investir nisso. E acabou que eu, mais um companheiro, resolvemos assumir isso.
Investimos, na época, um bom dinheiro para conseguir fazer aquilo, pagar os ex-donos que queriam sair. Investimos bastante em diversas coisas, administração, gente, formação, e criamos uma coisa fantástica que foi a Vez do Mestre, ou a faculdade, a Vez do Mestre, ou a AVM Educacional que corre até hoje. Em tudo isso, eu sempre tive, em todas as coisas que eu passei por aí, eu sempre tive o apoio de gente muito boa. Sozinho eu não conseguiria fazer nada. Mas olha, conseguimos fazer muita coisa. Da AVM, de um pequeno projeto, nós transformamos talvez no maior projeto de pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. Criamos dela uma faculdade com 6 cursos reconhecidos, hoje mudou de nome, está num outro patamar, mas continuamos trabalhando. Na própria AVM, nós formamos mais de 50 mil pós-graduados. Foi um trabalho bem feito e continua sendo um trabalho bem feito. Não só por mim, mas pela equipe que sempre trabalhou comigo, pessoas que trabalharam muito. Professores, então, muito interessantes. A gente está falando sobre educação, eu falei para vocês lá atrás que eu tinha abandonado os estudos, depois como fui trabalhar para uma faculdade, fui trabalhar em uma faculdade, consegui estudar, me formar, fazer minha graduação, que foi em administração, fiz mais alguns cursos de pós-graduação. Bem mais tarde, à medida que eu fui avançando, trabalhando como professor, trabalhando na educação, eu senti que eu precisava de mais alguma coisa. Então eu fiz uma pós-graduação muito interessante em inteligência competitiva, eu fiz um mestrado pela Universidade de Marseille da França e cheguei ao doutorado. O doutorado, a tese que eu apresentei para o doutorado, era a construção de um sistema de pós-graduação oferecido a baixo custo na modalidade à distância e presencial. A minha tese se transformou no que se transformou a AVM. Lá atrás eu dizia a vocês que aquela minha mudança, né, dos computadores de grande porte para o micro parece um pouquinho com o momento que nós estamos vivendo agora. E é uma verdade. Naquele momento eu vi que o computador de grande porte tinha seu lugar, mas que a microinformática estava chegando para todos, que era preciso nós trabalharmos nisso. Agora nós estamos num momento parecido, também por conta do avanço da tecnologia, né? Então nós temos a educação presencial, mas nós temos a educação à distância crescendo muito, demais. Nós temos problemas de tempo, temos problemas de locomoção, temos problemas de segurança. Então, o aluno precisa hoje ter a informação, não só a informação, como a formação mais disponível. E isso é possibilitado através da educação à distância, com belos resultados. E por que a Off-Box, né? Porque se nós já temos a pós-graduação, a AVM tem a pós-graduação, eu procurei não largar, não deixar a AVM na pós-graduação, continuo fazendo na pós-graduação, mas escolher traçar por um caminho novo, assim como eu fiz com a microinformática lá nos anos 80. A Off-Box, o que a gente procura é ter formação rápida. O que eu quero, o que nós queremos, é até certo, uma pós-graduação, uma formação de qualidade, mas a Off-Box pode também fazer uma formação de qualidade em pontos menores. Seria difícil ter uma pós-graduação, nós oferecer uma pós-graduação em algumas áreas que se esgotam pelo tempo. Aí teria que encher essa pós-graduação com cursos daquilo, mas aquele não é o objetivo, não é o desejo, não é o anseio desse aluno que hoje quer rapidamente ter uma formação e uma informação maior sobre um determinado assunto. E é isso que a Off-Box está imbuída de fazer. E já estamos fazendo. Já estamos com alguns cursos no mercado bem interessantes. Olha, eu tenho mais de 30 anos na educação superior e conto para fazer isso para vocês com uma equipe que sempre me ajudou e com uma equipe de professores que eu conheço ao longo do tempo, que já me prestaram serviços para mim e para a comunidade educacional brasileira toda, muito boa. Eu tenho certeza que nós vamos ter alguma coisa sempre muito boa para oferecer a vocês. Qualidade, seriedade e a procura sempre por oferecer o melhor para o aluno. Vocês venham para cá, vão ser muito bem recebidos e tenho certeza que vão gostar do que nós estamos fazendo. Vamos estudar sempre, porque eu posso dizer para vocês com certeza, depois desses tantos anos na educação, a educação cada vez mais só tem porta de entrada, não tem porta de saída.